Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, buscamos a Tua bênção, a Tua face gloriosa sobre nossas vidas. Te pedimos, ó Pai amado, que nesta tarde o Teu Espírito Santo possa estar conosco nessa transmissão e te pedir, ó Pai, que todos aqueles que vão assistir sejam tremendamente abençoados na Tua presença. Que aqueles que têm o coração voltado para a Tua palavra, que sejam cheios da Tua graça. Dá-nos, ó Pai amado, entendimento, uma unção extraordinária nesta tarde para ministrar, ó Pai amado, segundo a Tua vontade. Nós te louvamos, te rendemos graças por tudo, pedimos a Tua bênção, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Miriam Farjon já está assistindo, aleluia. Apóstolo Márcia Ventura também, de Tampa, na Flórida, Estados Unidos, também chegando. Graças a Deus. Ana Paula Ventura chegando também. Vamos chegando aí, gente. Vamos chegando aí. Hoje nosso assunto aqui, eu falei que ia fazer mais uma live para encerrar o tema da sabedoria, para depois começar o fundamento da riqueza. E esse vai ser forte, muito forte mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando aqui, para poder fazer direitinho aqui. Aqui eu deixei aberto aqui, se deixar aberto vai ficar até... Isso, graças a Deus. Deixa eu abrir aqui agora, onde eu estava. Uma palavra. Opa, cadê? Ué, apagou? Ué, apagou. E volta lá. Volto sim. Já voltei. Saiu do lugar onde estava. Amém. Chegou. Bem, meus irmãos, vamos lá dar início à nossa live em nome de Jesus. Let's start our study here in the name of Jesus. Cláudio Vieira já chegou também, graças a Deus. Técnico de informática nosso. Our technical of informatics is here already to help Aleluia. us. Hallelujah. Nossa live não vai se estender muito hoje, We won't get too extended today porque nós estamos fazendo apenas o encerramento de tudo, because we're making the finish of all the study. do fundamento da sabedoria. Definition of wisdom. Não é porque não tem assunto, Not because we don't have too much things to talk about yet. porque assunto para sabedoria tem demais. Because we have a lot of things to talk about wisdom. Do princípio ao fim da Bíblia é sabedoria pura. From the beginning to the end of the Bible is completely and pure wisdom. Mas como o nosso tempo é limitado, But because we have a limited time, nós temos então que falar do necessário we have to resume e daquilo que a gente julga como sendo mais importante. and what we assume to be the most important parts. Hoje nós vamos dizer quem era a sabedoria do Senhor. Who is the wisdom of the Lord? Porque em vários estudos aqui nós falamos Because in a lot of studies that we had here, we spoke about it. que a sabedoria fala, That the wisdom speaks, a sabedoria dá opinião, the wisdom gives opinions, a sabedoria gera filhos the wisdom has children, e a sabedoria ajudou Deus a criar o mundo. and the wisdom helped God to create the whole world. Então essa sabedoria So that is the wisdom está personificada is personified em alguém. in someone. E quem nós sabemos que conversava com Deus And who we know that spoke with God era Jesus Cristo. was Jesus Christ. Ele não tinha o nome de Jesus Cristo. He didn't have the name of Jesus Ele Christ. tinha o nome de Yeshua. He had the name of Yeshua. Jesus ele ganhou quando chegou na terra. He was called Jesus when he arrived on earth. Mas lá ele era o ungido, But there he was the anointed o one, Yeshua, the Yeshua, o Cristo. the né? Christ. Mas aí quando chegou na terra, But then when he came to earth, o anjo disse para Maria: the angel told Mary, você vai colocar o nome dele de Jesus. you're gonna put on the child the name of Jesus. E às vezes muitas pessoas imaginam And sometimes a lot of people think a palavra Cristo that the word Christ é o sobrenome de Jesus. is the second name of Jesus. E isso não era sobrenome, This was not just a second name. era apenas a missão dele. It was actually his mission, O ungido, the anointed, o the Messias, Messiah, para a obra que foi determinada para ele. the work that was given to him. Amém, irmãos? Amen, my brothers. Então vamos dar início aqui lendo uma palavra So let's start here reading a word. na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, On the first epistle of Paul to the Corinthians, capítulo 1, chapter 1, do versículo 18 em diante. from the verse 18 ahead.
Vou ler para vocês. I'll read it for you. Certamente a palavra da cruz é loucura Certainly the word of the cross is madness para os que se perdem, to the ones that got lost. mas para nós But for us que somos salvos that are saved, é poder de Deus. it's power of God. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Pay attention on what Paul is saying here. A mesma palavra The same word que a palavra da cruz, that is the word of the cross. esta palavra é dada para todo mundo. This word is given to everybody. Para aqueles que se perdem, For the ones that get lost, madness. mas para aqueles que são salvos, But for the ones that are saved, esta palavra é o poder de Deus. this word is the power of God. A mesma palavra This vista e entendida saw and understood de duas formas diferentes. in two different ways. Então vamos prestar muita atenção So nisso, let's pay very attention on this. porque a sabedoria de Deus Because the wisdom of God está sendo dada para quem quiser. is being given to whoever wanted. E a pessoa tem que escolher a posição em que vai aceitar a And the sabedoria. person needs to choose the position where you're going to accept this wisdom. Se vai aceitar como uma pessoa perdida If you're going to accept it as a lost person ou como uma pessoa salva. or as a saved person. Talvez na hora que esteja falando isso, Maybe on the time that I'm saying this, você deve estar pensando o seguinte: you're probably thinking, pessoas que estão dentro da igreja people that are inside the e church pessoas que estão fora da igreja. and people that are out of church. That's not what I'm talking about here. Porque mesmo dentro da cultura não tornou Deus, porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Haven't God became mad the wisdom of the world? Visto como, na sabedoria de Deus, So like in the wisdom of God, o mundo não o conheceu the world hasn't met him por sua própria sabedoria. for his own wisdom. Aprove a Deus salvar os que creem For God was better to save the ones that believe. pela loucura. Tivemos uma pequena interrupção aqui por sinal fraco da internet. We have only here a little technical problem because of the Wi-Fi connection. Continuemos. Let's continue. Porque tanto os judeus pedem sinais, Because just like the Jews ask for signs, como os gregos buscam sabedoria. like the Greeks search for wisdom, Mas nós pregamos a Cristo crucificado, but we preach to Christ that was crucified, que é escândalo para os judeus that is scandal to the Jews e é loucura para os gentios. and madness to the believers. Mas para os que foram chamados, But for the ones that were called, tanto judeus como gregos, just as Jews as Greeks, pregamos a Cristo, we preach Christ, poder de Deus e sabedoria de the Deus. power of God and the wisdom of God. Porque a loucura de Deus Because the sabe do que a dos is homens. wiser than the man's E wisdom, a fraqueza de Deus and the weakness of é mais God forte que a dos is homens. stronger than the man's one. Então vamos entender So isso. let's understand this. Por que a sabedoria Because why the wisdom e a loucura ao mesmo tempo? and the madness is the same thing at the same time? Nós demos uma palavra sobre isso anteriormente, We gave a word about this previously, dizendo que a loucura gera filhos e a sabedoria também gera filhos. saying that the madness has children and the wisdom also has children. Então você vai entender uma coisa interessante aqui. So you're going to understand something very interesting here. Por que a cruz foi estabelecida como... Why was the cross established as the wisdom of God? Primeiro eu quero dizer uma coisa para você. First, I want to tell you something. O Antigo Testamento In the Old Testament, está repleto de mensagens it's full of messages que o Messias viria à Terra. saying that the Messiah would come to earth. Os profetas profetizaram The isso. prophets prophesied that. Os patriarcas falaram The nisso. patriarchs talk about it. Algumas coisas indicavam isso. Some things show this. Teve muita gente que foi tipo de Cristo. There were a lot of people that were typified as Christ. Nosso próprio Deus sobre isso. Our God on the Garden of Eden, he spoke about it. O Senhor falou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. On the Eden, God spoke that the seed of the woman would step on the seed of the snake. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. It's in Genesis chapter 3, verse 15. Deus falou isso. So you see that even God spoke about it. Depois os profetas falaram isso. After the prophets spoke about it. O livro de Isaías, que é um livro abençoado, The book of Isaiah, that's a very blessed book nessa questão de Jesus Cristo, on this matter of Jesus Christ. ele foi um profeta messiânico. He was the messianic prophet. Ele falou o tempo todo
He spoke all the que ele time viria. that he would come. Então toda a nação de Israel So all the nation of Israel e as nações próximas de Israel and the nations nearby, sabiam que um dia o Messias chegaria na terra. they knew that one day the Messiah would come to earth. Todos estavam esperando ele. They were all waiting for him. Mas presta atenção numa coisa. But pay attention in one thing. A forma com a qual estavam esperando ele. Expecting him. De que maneira eles esperavam o Messias? In what way were they expecting him? Não se esqueça de que Israel sempre foi uma nação muito perseguida. Don't you forget that Israel was always a nation that was very pursued by the enemies. Toda a história de Israel é uma história de guerras. All the history of Israel is a story of wars. Porque os inimigos sempre queriam destruir Because the enemies always wanted to destroy Israel, a nação de Israel. the nation of Israel. Então eles sempre guerrearam. So they always made war. As nações vizinhas de Israel The neighbor attacked Israel. sempre queriam destruir Israel. They always wanted to destroy Israel. Aliás, queriam não, ainda querem. Actually, they didn't want it. They still want to. Muitas guerras. So Israel had a lot and a lot of wars. Chegou a ser levado para o cativeiro. They became slaves. Então havia assim uma expectativa muito forte So there was a high expectation de que um dia, quando o Messias viesse, that one day when the Messiah would come, terminaria com isso he tudo. would end all of this. Quando o Messias veio, When the Messiah came, Israel estava dominada pelo Império Romano, Israel was taken by the Roman Empire, assim como várias nações. just like a lot of other Os nations. romanos invadiram Israel The Romans invaded Israel e tomaram conta de tudo. and ruled everything. Estavam vivendo debaixo do governo e da opressão romana. They were living under the oppression and the ruling of the Romans. E era exatamente desse quadro histórico And was exactly on this time of the history que o Messias teria que chegar. that the Messiah had to come. Então você imagina quem está sendo oprimido, So you see the one that are being quem oppressed, está debaixo de sofrimento, who's under suffering, esperando o Messias. expecting for the Messiah Na cabeça deles, on their heads. o Messias que vai chegar The Messiah that would come deve vir montado num cavalo de guerra, must be coming on riding a horse of com war muitos e muitos anjos, with a lot and a lot of angels para destruir os inimigos de to Israel, destroy the enemies of Israel, matar todo mundo, kill everybody, acabar com o Império Romano, and with the Roman acabar com as Empire, nações que perseguem, and with the nations that pursue them, transformar Israel em uma nação and poderosa. transform Israel in a very powerful nation. Isso é o que eles pensavam, This is what they were thinking. porque saber que o Messias viria, eles sabiam. They knew that the Messiah would come, Mas o que eles não sabiam but what they didn't know era a forma como Deus ia is the trazê-lo. way how God would bring him. E o Messias chegou. And the Messiah came, Mas o Messias chegou but the Messiah de uma came forma muito in estranha a very weird way. para aqueles que esperavam o Rambo vindo do céu. The ones that waited for the humble coming from heaven. Esperavam que Jesus viesse do céu cheio de armamentos atômicos. They thought that Jesus would come from heaven full of weapons. E de repente, And suddenly, o Messias aparece. the Messiah appears. A porta de entrada dele His open door, the É o- door of entrance, é o útero was the wonder de uma jovem virgem. of a virgin lady. Olha que coisa louca. Look what a mad thing. O que é isso? What is this? As virgens não tem como engravidar. The virgins had no way to get pregnant, Principalmente porque não teve relação sexual humana. especially because they never had sexual relations. Que negócio é esse? What is this? E o Messias chegou na terra, And the Messiah came to earth, não como um cavaleiro em cima do cavalo, not as a knight on a horse, mas chegou como recém-nascido, but came as a just born baby que ficou 9 meses na barriga da mãe sendo that gerado. spent 9 months on the belly of his mother being generated. Quem poderia entender Who could understand que um recém-nascido that a just born baby na barriga de uma on jovem the belly of a young woman seria o todo-poderoso would Messias? be the Almighty Messiah? É difícil de aceitar um negócio It's desse. hard to understand and accept this. Mas Deus estava trazendo a sabedoria dele. But God was bringing His wisdom. E aí é uma coisa muito estranha, And that is a very weird thing. porque quando ele nasce, Because when he get born, ele nasce numa manjedoura, he born on a place. porque não tinha lugar na estalagem, He born in a place where the animals was E as- because they had no hotels to him e as stay. dores de parto chegaram. And she started have pains of birth. E Maria teve que fazer o parto por ali mesmo. Mariah had to make the birth on that place. There was Agora, some animals. vejam que coisa interessante.
But look what a very interesting thing. Veja a sabedoria de Deus. See the wisdom of God. Você agora está vendo um recém-nascido Now you're seeing a just born baby que já está no colo da sua mãe. that was on the arms of his mother. Ela sabia que ele era o Messias. She knew that he was the Messiah. E aquela criança, aquele recém-nascido, And that child, that baby, seria o salvador do mundo. will be the savior of the world. Quem ia acreditar numa história Who would dessa? believe in this story? Que coisa estranha. What a weird thing. Mas a sabedoria de Deus está funcionando. But the wisdom of God is working. Porque como ele chegou como criança, Because he came as a child. ninguém saberia que era ele. No one would know that was him. A não ser Only aqueles a quem Deus queria revelar. the ones that God wanted to reveal. Então ele nasceu So he born e vieram os reis de uma outra nação, and came kings of other nations. os chamados reis magos, né? Called wizard kings. Que na verdade nem eram tanto estrangeiros assim. The actual were even foreigners. Porque na verdade eles eram judeus Because they were actually Jews que vieram da Babilônia. that came from Babylon. Que quando acabou o cativeiro judaico na Babilônia, Because when the Jewish slavery ended on Babylon, muitos judeus continuaram morando na a lot Babilônia of Jews continued to live in e Babylon. formaram famílias lá. And they formed families E there. as gerações foram passando, And the generations were passing. até que de repente veio o Messias Until the one day the Messiah came. e esses tais reis magos vieram de lá And those three kings came from there. e tiveram a revelação, And they had the revelation. porque estudavam as profecias de Daniel. Because they studied the prophecies of Daniel. E Daniel era um profeta entendido nos tempos e nas estações. Daniel was a prophet that was well understood very wise on the season, on the times. Ele chegou a indicar um sinal: quando vocês verem a estrela andando, a estrela se deslocando, sigam a estrela. He indicated a sign. He said, when you see a star moving, you follow it. E de fato aconteceu isso. And that actually happened. Então ninguém conhecia o Messias. So no one knew the Messiah. Os judeus não sabiam que ele já estava ali. The Jews didn't know that he was already there. Não tinham consciência de que o Messias já estava na terra. They had no conscience that the Messiah was already in earth. Nem o diabo sabia quem era. Neither the devil, he didn't know that the Jesus was already in earth. O diabo queria destruir o Messias antes que ele começasse, The devil wanted to destroy the Messiah before he started his ministry. mas ele não sabia quem era. But he didn't know who were. E Deus revela aos reis magos lá fora And God revealed to the kings out there e os traz até Israel and bring them to Israel para fazer o reconhecimento do Messias to make the recognizing of the e Messiah honrar o Messias. and honor the Messiah. Então eles trouxeram ouro, incenso, mirra, So they brought gold and myrrh and incense. porque eles perguntaram antes: Because they asked him before, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? where is the one that was born King of Jews? Eles não somente tiveram a revelação do Salvador, They not only had the revelation of the Savior, mas como tiveram a revelação de que era o reino que estava chegando. but they had the revelation that was the kingdom that was coming. A revelação foi muito profunda. The revelations are deep. Agora preste atenção numa coisa. Now pay attention on this. Esses reis magos chegaram, Those three kings that came, reconheceram o rei, they recognized the king. entregaram os They presentes gave him the presents, the gifts. e voltaram para onde moravam. And they went back where they lived. Quando eles voltaram para onde moravam, When they went back for where they lived, eles começaram a falar sobre o assunto. they started talking about it. Então a mensagem foi ministrada primeiro fora de Israel So the message was first ministered out of do Israel, que dentro de Israel. then first of Israel, Porque inside of Israel. enquanto eles comentavam sobre o assunto, Because while they were talking about this eles já estavam dizendo: they were already saying, vocês não precisam esperar mais. you don't have to wait anymore. Os judeus da Babilônia The Jews of Babylon, começaram a tomar conhecimento, they started to know primeiramente dos judeus que estavam em Israel, first than the ones that were inside Israel, de que o Messias já estava presente. that the Messiah was already in earth. Uma coisa interessante. This is very interesting. Maravilhoso isso. This is wonderful. Mas Jesus começou a crescer. But Jesus started to grow up. Foi crescendo. Com 12 anos há um episódio interessante na vida With 12 dele. years old, something interesting, an interesting episode happens on his life. Veja bem que Deus mandou o Messias See that God sent the Messiah para nascer aqui nessa to terra. born here on this earth. E com isso ele desviou o olhar dos inimigos, And with this, he mistaken the eyes of the enemies. para que não matasse o Messias antes do tempo. So they didn't kill the Messiah before the right time. Mas com 12 anos ele já estava indo a Jerusalém But with 12 years old, he was already in Jerusalem para fazer o recenseamento com seus pais. to make he was there with his parents. E aí ele se desviou dos seus pais, saiu fora e foi embora para uma sinagoga. And then suddenly he gets he gets away of his parents and he enters on a synagogue. E a Bíblia diz que com 12 anos de idade, And the Bible says that with 12 years old,
Ele estava crescendo He was growing em in estatura, height, em sabedoria in wisdom, e graça. in grace. Uma outra versão fala conhecimento. Another version says knowledge. E eu quero te dizer uma coisa. And I want to tell you something. Ele estava com 12 anos, He was with 12 years old. ele tinha a estatura de um menino de 12 anos, He had a height of a 12 years old boy. mas a sabedoria já era superabundante nele. But the wisdom was very huge and large on him. Ou seja, o crescimento na estatura era limitado, That is, the growing on height was limited. porque ele tem que crescer conforme todo mundo crescia. Because he had to grow just like everybody. Então, com 12 anos, So with 12 years old, ele estava no tamanho de uma criança de 12 he had the anos. height of a child of 12 years Mas old. no quesito sabedoria, But on the subject of wisdom, ele estava com a estatura de um rabino experiente. he had the height of an old and experienced rabbin. Olha que coisa interessante. Look what an interesting thing. A estatura acompanhava o normal, o natural. The height followed the natural, the average. Mas a sabedoria estava jorrando sobre ele todo o tempo. But the wisdom was dropping a lot on him. E ele, na sinagoga, And there in the synagogue, ele discutia com os doutores da lei. he was arguing with the doctors of the law. E eles ficaram impressionados. And they all got impressed. Começaram a notar They started to que notice aquela criança that child was not normal, era was an bem average, diferente. was very different. Crescia também em graça. He was also growing in grace. A sabedoria e a graça é crescimento ilimitado. The wisdom and the grace are unlimited growing. Você pode crescer muito em sabedoria. You might grow a lot in wisdom. Jesus crescendo em estatura. Jesus was growing in height. Talvez ele chegasse ao 1,70 m, 1,80 m, Maybe he became 1,90 the m. height of an average adult. A altura normal do cidadão de Israel. The average height of the citizens of Israel. Mas em sabedoria, não. But not in wisdom. O crescimento na sabedoria é infinito. The growing of wisdom is infinity. A sabedoria não tem fim. The wisdom has no end. Ninguém faz um curso completo de sabedoria No one made a complete course of wisdom. e vai dizer, estou formado em sabedoria. And can say, oh, I'm completely graduated in wisdom. A sabedoria não termina nunca. The wisdom is endless. A sabedoria é uma fonte inesgotável. The wisdom is an endless fountain. Quanto mais você tem, mais você quer. The more you have, the more you want it. E Jesus estava disparando em sabedoria. And Jesus was going already far in wisdom. Era um menino na estatura It was a boy on height. e era um homem na sabedoria. It was a man on wisdom. Em graça, a mesma coisa. In grace, the same thing. É muito lindo o que Deus estava It's very fazendo. beautiful what God was doing. E mesmo assim, ninguém identificava ele. But even though no one recognized him, E o diabo nem sabia que ele estava and aí. the devil didn't know that he was there, O Senhor Jesus cresceu. the Lord Jesus grew up. E um dia, And one day, ele foi a Jerusalém. he went to Jerusalem. De Jerusalém foi até as margens do Rio Jordão. From Jerusalem, he went to the borders of the Jordan River. E um dia antes que isso acontecesse, And one day before this happens, houve um episódio interessante. there was an interesting episode. Porque João Batista estava batizando. Because John Baptist was baptizing. Então os rabinos, os sacerdotes, The rabbis and the priests, mandaram algumas pessoas interrogar João Batista. they ordered to some people to argue with John Baptist. Porque os judeus enviaram um sacerdote lá de Jerusalém. Because the Jews sent a priest from Jerusalem, E sacerdotes e levitas. Levitas também foram. and priests and Levites. E chegaram para João e perguntaram, quem é você? And they approached John and they asked, who are you? Quem és tu, João Who Batista? are you, John Baptist? E a Bíblia diz que ele falou a verdade. And the Bible says that he spoke the truth. Eu sei que vocês querem saber. I know you want to know. Vocês querem saber se eu sou o Cristo? You want to know if I'm the Christ? Não, eu não sou o Cristo. No, I'm not the Christ. Falou a verdade, João. He spoke the truth, John. Então perguntaram, então você é tipo de Elias? So they asked, are you like Elijah? Ele disse, também não sou. He said, I'm not Elijah. Então você é um profeta? So are you a prophet? Ele disse, não. He said, no. Então diz quem é você. So tell us, who are you? Declara quem é você, responde pra gente. Tell us, who are you? E então ele falou o seguinte, Then he said, eu sou a voz do que clama no deserto. I am the voice that claims on the desert. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Fix the path of the Lord, just like the prophet Isaiah said. Então os interrogadores perguntaram, So then the arguers said and asked him, então por que você batiza se você não é o Cristo? so why you baptize if you're not the Christ? Nem Elias, Neither e nem Elijah, profeta. neither prophet. Aí ele respondeu o Then he seguinte, said, eu batizo com água. I am baptized with water. Aí ele faz uma declaração interessante. Then he Mas make an interesting declaration. no meio de vós, But among you, vocês vieram aqui me interrogar. you came here to argue me. E lá onde vocês vivem, But there where you no live, meio de vós, among you, há um
There is one que vós não conheceis, that you don't know, o qual vem após mim, the one will come after you, as correias das sandálias. the one that I'm not worthy to take his sandals. Então, o Messias já estava no meio deles, So the Messiah was already among e them, eles estavam preocupados com João Batista, and they were all worried with John Baptist, porque João estava batizando. because John baptized him. Os sacerdotes não queriam isso, The priests didn't want os that. levitas não queriam The isso, Levites didn't want that. os rabinos não queriam The isso, rabbis didn't want that. porque João Batista não pertencia a uma dessas classes. Because John Baptist didn't belong to any of those classes. Não era um rabino, He wasn't a rabbin. não era um He sacerdote, wasn't a priest. não era um levita. He wasn't a Levite. Ele se considera apenas uma voz que clamava no He deserto just considered himself the voice that claims on the e desert batizava. and baptized Mas disse, others. mas lá onde vocês estão, no But he meio de said, vocês, where you live among you, ele está lá e vocês não sabem he is disso. there and you don't know them. Mas vocês vão conhecê-lo. But you're gonna know him. E no dia seguinte Jesus foi, And on the next day, e Jesus lá no went Rio there, Jordão, on the Jordan River. vem então a apresentação oficial Then it happens the official presentation and introducing do Messias para toda a terra. of the Messiah to the whole earth. Porque quando Jesus apareceu, Because when Jesus appeared, João olhou para ele e disse, esse aí, ó, John looked at him and said, he is the one. eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. There is a lamb of God that take out the sins of the world. Porque eu vi uma pomba descer sobre ele. Because I saw a dove approach him. Era o Espírito Santo It was the Holy Spirit descendo sobre ele coming above para him me mostrar que era ele, to show me that was him. que ele é maior do que eu. Because he's bigger than me. E quando o batizou, And when he baptized him, abriu-se aquela voz vinda do céu all the voice came from heavens e disse para que todos pudessem ouvir, and said loudly to everybody here, este é meu filho amado em quem me this is my comprazo. beloved son that I love. A partir de agora, Since now, é ele que vai falar. he is the one that we speak. A ele ouvir. Hear him. Eu me emociono muito com essa passagem, I really get happy with this passage. que lá em This Israel, message. lá em Israel eu estive exatamente nesse lugar. Because there in Israel, I've been exactly on this place. Exatamente onde João Batista batizou Jesus I've been Cristo. exactly on the place where John Baptist baptized Jesus. E é uma emoção profunda quando estamos And nessa it's a parte do very rio. strong emotion when we are on this part of the river. E o ano que vem estarei ali novamente, se And on Deus the quiser. next year I'll be here again. I'll be there again. in the name of Então o Jesus. Senhor Deus apresenta seu filho So the Lord God present his son, para todo mundo saber quem era ele. so everybody would know who was him. Mas há uma coisa interessante. But it's an interesting thing Quanto às pessoas, because the people, Deus sabia que de uma forma ou de outra eles ouviriam falar do Messias. God knew that sooner or later they would know about the Messiah. Mas existia uma pessoa super interessada But there was a person very interested em saber quem era to ele. know who was him. E o Senhor Deus, quando falou, este é meu filho amado, And when the Lord said, "This is my beloved son," a ele ouvir, hear him. o Senhor estava falando também The Lord was speaking also com o diabo. with the devil. Aí você não queria saber quem é? You want to know who he was? É esse daí, It's ó. him. Ficou 30 anos aí, He você não viu spent nada. 30 years here and didn't saw anything. Ele é a minha sabedoria. He is my wisdom. Ele é meu filho. He is my son. Ele me representa. He represents me. Ele que vai resolver tudo aí He agora. is the one that's going to resolve everything there. E é ele, Satanás, que vai te derrotar. And it's him, devil. Esse é meu filho amado. And it's him, devil, that's going to defeat you. He is my beloved son. Aí o diabo finalmente conheceu o Messias. Then the devil finally met the Messiah. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. Then the Bible says that he took him to the desert. E ficou aqueles 40 dias de jejum And he spent those 40 days of fasting. e o inimigo apareceu. And the devil appeared. Agora vejamos uma coisa interessante. Now let's see an interesting thing. Era a sabedoria de Deus It was the wisdom of God enfrentando o adversário de Deus. facing the enemy of God. Então ele não podia fazer milagres. So he couldn't make miracles. Se ele fizesse milagres, seria covardia. If he made miracles, would be unfair. O diabo ia perder logo na primeira. The devil would lost on Mas the first battle. ele precisava se manifestar diante do Satanás But he had to present himself, to manifest himself before the devil, como sendo a sabedoria divina. like being the divine wisdom. Então, quando ele repreende o inimigo, So when he reprehends the enemy, ele repreende com a palavra. he reprehends with the word, Porque ele tinha estudado a palavra, because he had studied the word. ele conhecia a He palavra, knew the word, e com 12 anos de idade, and with 12 years old, preste bem atenção no que eu vou te pay dizer. attention what I'm going to tell you. Se por acaso If
com 12 anos de idade, with 12 years old, o diabo tivesse aparecido para Jesus the Cristo, devil had appeared to Jesus, ele teria derrotado o diabo também. he had defeated the devil also. Porque ele já tinha sabedoria dentro dele. Because he already had the wisdom inside of him. Ele tinha o conhecimento dentro He dele. had the knowledge inside of him. A palavra de Deus estava crescendo dentro dele. The word of God was growing inside of him. Então, para derrotar o inimigo, So to defeat the devil, bastou usar sabedoria. he had to use the wisdom. E com 3 versículos, And 3 verses, botou o diabo para he correr. casted the enemy away. Há muita gente que fala que foi o diabo. There are a lot of people that says that Jesus defeated the devil on the cross. No meu entendimento, On my understanding, foi no deserto que Jesus venceu o diabo. Jesus defeated the devil on the desert. Porque do deserto até a cruz, Because to the desert unto the cross, você não vê Jesus tropeçar uma só vez sequer. you don't see Jesus trip one time. O diabo tentou o tempo todo. The devil tried to tempt him all the E time. durante 3 anos e meio, But during 3 years and a half, o diabo não conseguiu nem uma vírgula de querer afastar Jesus do caminho. the devil didn't get to just betray Jesus one point. Tirá-lo do caminho. The devil couldn't defeat him. Então Jesus se comportou de tal maneira, So Jesus behaved cada vez que o diabo se aproximava, each time that the devil approached him. Jesus se comportava como um vencedor. Jesus he behaved as a winner. Ô diabo, você pode tentar, The devil, you might try. você pode me perseguir, You might pursue me. você pode usar as pessoas para me You xingarem, might try to use people to harm me. mas eu quero mostrar para você But I want to show que you eu sou o vencedor that I am the e que winner. você, diabo, And that you, é o devil, perdedor da you are história. the loser. Então você nunca vai me So vencer, you're never going to porque win me. dentro de mim Because inside of me está a sabedoria do meu Pai. is the wisdom of my Father. Eu sou a própria sabedoria do meu I Pai. am the wisdom itself. Então você nunca vai me So vencer. you're never going to win me. Por isso eu creio que Jesus venceu That's why I believe that Jesus won. lá mesmo no deserto. There on the desert. Quando chegou na cruz, When he went to the cross, foi só para fechar o caixão do diabo. was just to burn the devil. Graças a Deus por isso. Thank God for this. Bem, então, no batismo ele é reconhecido e apresentado pelo Pai como Messias, né? Amém. Graças a Deus. So on the baptism, he is recognized for the Lord as the Messiah. Só, irmãos, que para os judeus, But for the Jews, isso não mostrava como Messias. this didn't show him as the Messiah. Mesmo o Senhor falando, Even the Lord speaking, mesmo Deus dizendo que ele era o Messias, even God saying that he was the Messiah. e a partir dele começou a fazer milagres, Then since then he started to make miracles. ele começou a ensinar, He started to teach. e nem assim as pessoas o aceitavam. But not even though the people accept him. Então eles viam nesse rapaz de 30 anos de idade, So they saw on this young man of 30 years o old, que eles enxergavam nele what they saw on him era loucura e não sabedoria. was the madness and not the wisdom. Como é que pode? Nós estamos aqui há tanto tempo, How can it be we are here so much time estudando a palavra, studying the Bible, e agora vem ele e diz que é o Messias? and then come him and say he is the Messiah? É mentira dele. He's lying. Mas as pessoas se aproximavam dele. But the people approached him, Aí para os que se perdem, and for the ones that get continuava lost, sendo loucura, it kept being madness porque eles não queriam de forma alguma because they didn't want it que aquele jovem that young man fosse realmente o Messias. was really the Messiah. Não aceitavam They isso. didn't accept it. Achavam que era uma They loucura. thought it was a madness. Por isso os próprios rabinos That's why the rabbis Os themselves sacerdotes and the priests e religiosos, and the religious people, os partidos políticos também, the politician groups, fizeram tudo para matá-lo. they made everything they could to Mas kill ele him. continuava ensinando. But he continued to teach, E as pessoas amavam o ensino dele. and the people loved his teaching. Gostavam do ensino dele. They liked to hear him. Por isso é sabedoria. That's why he's the wisdom. Para quem aceita, For who accepted, para quem o quer. for who wanted, E a loucura and his madness para quem o rejeita. for the ones that reject him. E sempre vai ser assim. And that's how always will be. A disputa entre a sabedoria e a loucura. The fight between madness and E wisdom. quanto mais Jesus pregava e ensinava, And the more Jesus preached and taught, mais os judeus resistiam. the more the Jews resisted. Ele é preso e não reage. He is arrested and he never reacts. Como é que pode o Messias que não reage a uma prisão? How can it be the Messiah that is arrested and don't react to arresting? No pensamento deles, ele tinha que brigar, ele tinha que enfrentar. On their thinking, he had to fight, he had to revenge. Mas ele não faz isso. But he doesn't do that. É preso e não reage. He's arrested and don't react Ele morre e dies. decepciona muita gente. and disappoint a lot of people. Depois ele ressuscita e surpreende muita gente. Then after he come back alive again and he surprised a lot of people. Ele vai embora para o céu e frustra muita gente. He goes back to heaven and he frustrates a lot of people.
Aí ele garante que vai voltar para nós then he guarantees that he's going to come back for us e dá esperança a muita gente. and gives hope to a lot of people. Primeiro ele decepciona, First, he disappoints. depois ele surpreende, Then he surprises. depois ele frustra Then he e frustrates. depois dá esperança. Then he gives hope. É a sabedoria de Deus funcionando. This is how the wisdom of God works. Aí quando ele vai embora, Then when he goes ele away, faz outra coisa que ninguém entendeu. he does other things that no one understood. Ele deixa a mensagem de boas novas He left here the message of the good news com os pecadores convertidos. with the sinners that were converted now. Ah, isso é uma loucura. This is a madness. Como é que ele traz uma mensagem preciosa do céu How can he bring a precious message from the heavens e larga na mão de pecadores and comuns put on the hands of the average sinners? para que esses pecadores So those sinners comecem a anunciar salvação? start to announce the salvation. Para eles, salvação é uma coisa tão sagrada, For them, the salvation is a so precious thing, tão poderosa, so powerful, que deveria ser anunciada por ele, that should be announced by him ou então por algum anjo. or for some angel. E até hoje, irmãos, And until em nowadays, pleno século in XXI, the 21st century, a pregação ainda é loucura. this preaching is still madness. Ninguém consegue entender. No one can understand it. Você já reparou que no nosso país, no Brasil, Have you ever noticed that on our country in Brazil, mais de 90% dos pastores, more than 90% of the pastors, dos líderes, of the leaders ganhadores de almas, that win souls, que fundam igrejas, that create churches, que trabalham para o Senhor, that work for the Lord, que mais de 90% deles that more than 90% of them é originário de um mundo pecaminoso. came from a sinful world. Ele vem de um mundo assim, de um submundo. They come from a very dirty world. Quantos pastores que hoje estão pastoreando, How many pastors that today are pastoring? que foram traficantes de droga, They were thieves and criminals. que foram They assassinos, were killers. que eram coisas terríveis, And have done horrible things. pecaram muito, They had sinned a lot. homens e mulheres Men and women que viviam nas drogas, that used to live in the drugs, no alcoolismo, on the na alcohol, prostituição, prostitution, de uma vida torta. with a dirty life. Mas essas pessoas um dia, But those people one day, elas viram a mensagem da cruz they saw the message of the cross como sabedoria. as wisdom, E aí se converteram. and then they convert. E aí a sabedoria veio. And then the wisdom came. Aí foram tão sábios que mudaram de vida. And they became so wise that they changed their lives. E aqueles que até hoje criticam e recusam, And the ones that until nowadays they complain and reject it. para eles é uma loucura. For them, this is a total madness. Nós que somos salvos, We that are saved. nós vemos um pastor que já foi um grande bandido We see a pastor that one day was a great criminal, e hoje está em cima do púlpito pregando a palavra. but today he's on the altar preaching the word. Nós entendemos isso. We understand this. Mas as pessoas que não aceitam a cruz, But the people that don't accept the cross, eles dizem que isso não pode acontecer. they say that this never can happen. Como é que uma pessoa pratica tanto crime How can a person commit so many e crimes, depois corre para uma igreja then suddenly runs to a church e vai dizer que está salvo? and can say that he's saved? Mas é verdade. But it's true. É loucura para It's eles. madness for É them. loucura de Deus para eles. It's madness of God for them. E essa palavra aqui, irmãos, And this word here, my que brother, diz que Deus that says that God tirou a sabedoria humana do mundo He took out the wisdom of the human from the world para oferecer a dele, to offer His wisdom, mas eles não aceitaram. but they didn't accept. Aí Paulo termina esse texto com a seguinte palavra: Then Paul finishes this text with this word. porque a loucura de Deus Because the madness of God é mais sábia que a dos homens, is wiser than the man's one, e a fraqueza de Deus and the weakness of é God mais forte que a dos is homens. stronger than the man's one. Então não compete a gente entender a mente de Deus. So we can't understand the mind of God. O que compete a nós What we can do é saber que a manifestação do evangelho na terra is to understand that the manifestation of the gospel on earth é uma manifestação de is a sabedoria manifestation of wisdom e não de and loucura. not of madness. Os judeus não queriam isso. The Jews didn't want it. Como é que pode o Messias ser crucificado na cruz? How can it be the Messiah die on a cross? Ele apanhou tanto, foi He espancado. was harmed, he was heated, Ele não reagiu. he didn't react. Cadê o poder dele? Where is his power? E ninguém conseguia entender. And no one could understand this. Que ele viesse falando de amor, That he came talking about love. viesse falar de perdão, He came talking about forgiveness. viesse falando de He santidade. came talking about sanctity. O judeu não queria isso. The Jews didn't want O that. judeu queria um Rambo The celestial. Jews want a heavenly Rambo.
Mas Deus não tinha e não tem um Rambo celestial. But God doesn't have and will never have a heavenly O humble. que Deus tem é a sabedoria de Deus What God has is the wisdom operando na terra, operating on earth. mesmo que muitos a vejam como loucura. Even though a lot of ones see this as madness. Porque o próprio Cristo é a sabedoria de Deus, Because Christ itself is the wisdom of God. que estava com ele desde o começo. That was with him since the beginning. Amém, irmãos? Amen, my brother. Eu espero que você tenha entendido bastante nessa I hope tarde. you have understood a lot of this on this afternoon. Porque mesmo em pleno século XXI, Because even today in the 21st century, os homens vão continuar sem entendendo a graça de Deus. the man will continue to not understanding the grace of E God. quando eu falo isso, meus irmãos, And when I say this, my brothers, eu não me refiro somente às pessoas do mundo. I don't refer only to the people of the world. Me refiro a muita gente que frequenta a igreja, I'm talking even to a lot of people that attend church, mas que não ama estudar a palavra de but don't Deus. love to study the word of God. Eles gostam de muito ativismo religioso. They lack a lot of spiritual activism. São pessoas muito ocupadas na igreja. There are people that are very occupied and very busy on the church. Elas são tão ocupadas em trabalho de igreja que não tem tempo para olhar a Deus. They're so busy with the works of the church that they don't have time rest to look at God. Nós pensamos que ativismo religioso agrada a Deus. We think that spiritual activism pleases God. Nós pensamos que fazer certas coisas We religiosas think that do certain religious things é a vontade de Deus. is the will of God. Deus fica muito contente. That God gets really happy with it. Ah, Deus fica contente porque eu cheguei na igreja, a igreja estava suja, eu varri a igreja. Oh, God gets happy because when I arrived here in limpei a church, igreja. the church was very dirty and I cleaned it. Ó, God gets happy o with banheiro this. da igreja estava sujo, eu limpei o banheiro da igreja. The bathroom, the church was dirty and I cleaned it. Você deve fazer isso por You educação. must do this for policy. Deve fazer porque é a comunidade que você You must vive. do this because it's the community where you live. Mas não pense que isso é ministério divino. But don't you think that this is the heavenly ministry? Não pense que Deus vai te dar uma bênção por causa disso. Don't you think that God will give you a huge blessing because Deus of está this? esperando muito mais de você God ainda. is waiting so much more of you. O que adianta você ter tanto ativismo religioso What it matters if you work so much in the church, e não ter tempo para ler a palavra, but if you don't have time to read the Bible, para meditar a to palavra, meditate on the word, para conhecer a to Deus? know God, Porque é Ele que diz: because He's the o one meu that povo says, perece porque lhe falta conhecimento. my people falls because there's lack of knowledge. Então você precisa buscar sabedoria em Deus So you gotta search for wisdom in God, para você separar so you can separate o que é terreno what is earthly e o que é from sagrado. what is saint. Onde na igreja Where on the church está o terrenal, is the earthly está o sagrado. and where is the Você saint? precisa entender isso. You gotta understand Tem que this. buscar sabedoria em You gotta Deus search for wisdom in God, para você entender se está alinhado com Deus so you can understand if you're aligned with God ou está apenas alinhado com o ativismo or religioso. if you're just aligned with spiritual activism. Fazendo isso, você vai entender Doing this, you're going to understand o que é sabedoria divina what it is the heavenly e wisdom o que é loucura dos and what homens. is madness of man. Que Deus te abençoe poderosamente nesta tarde God bless you powerfully this afternoon e te guarde poderosamente and guard you para você powerfully, buscar cada vez mais a face so you dele. search each day more from His face. Vamos orar agora, irmãos. Let's pray now, my brothers. Quero orar por você e por todo mundo que está nos assistindo nesse momento. I want to pray for you and for all the ones that are watching us right now. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, If God allow, the next Monday, o nosso tema, o nosso próximo fundamento our next foundation é o fundamento da riqueza. is the foundation of richness. Riqueza também é um fundamento do reino de Deus. Richness is also a foundation of God. Nós vamos Of the mostrar isso para kingdom of vocês God. aqui. We're going to show you this now. E tenho certeza And we're sure que Deus vai falar muito com você. that God will speak a lot with you. Vamos orar. Let's pray. Senhor nosso Deus, Lord our God, buscamos a tua bênção agora, we Pai. search for your blessing now, my Por Father. todos aqueles que estão nos assistindo nesta For hora. all the ones that are watching us right now. E por todos aqueles que vão assistir quando for compartilhado esse vídeo. And for all the ones that are going to see and watch when this video be shared. Nós abençoamos cada um dos nossos irmãos e irmãs We bless each one of our brothers and sisters que amam a palavra de Deus, that love the word of God. que querem crescer no conhecimento e na graça, They want to grow on the knowledge and on the grace. para poder servir melhor ao So Senhor. they can serve you better. Pai, eu ministro sobre a vida de cada um deles a tua bênção My Father, I minister on the lives now your blessing. e a revelação do teu Espírito Santo And the revealing of your Holy Spirit acerca da sabedoria
about the wisdom, para que eles busquem a sabedoria do alto so they can search the wisdom of e heaven, sejam and abençoados. they be all blessed. Queremos nesta hora, meu Pai, We want now, my Father, te dar toda a honra e toda a glória give you all the honor and all the glory dessa transmissão nessa tarde. of this transmission this afternoon. Pertence a ti a honra e a glória, Belongs to you the honor and the glory, porque a palavra é tua e não minha. because the word is yours and E te not mine. peço perdão, meu Pai, And I ask you sorry, my Father, se alguma coisa eu disse if I said anything que não te agradou. that displeased Me you. perdoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Apologize me, my Father. E receba a honra e a Forgive me, my glória Father, em and nome do receive the Senhor honor and the Jesus. glory in the name of Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to Aleluia. God. Pode se despedir. My friends, God bless your lives in the name of Jesus. Just like we always say, she is very important for you to share this video, because when you share this video, you're not just making a lot of people see this. We have received a lot of messages through Facebook, through friends, of how many people are being transformed their lives by this word, by those studies. They are really changing histories, and I know it's changing your story, but because it's changing your story, I'm sure that what you're feeling now is what you want others to feel. So change others' lives by sharing this video. We have our YouTube channel, the name is here in the comments. You can submit and share this video through Facebook, through the social medias, because when you do this, you're making the God's word flow and fly all around the world. So bless the others by sharing this video, and you bless your life also in the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou vendo Neuzeli também aqui também com a gente. Deus te abençoe, Neuzeli. Um abraço no Paulo. Matheus Duarte também com a gente. Andreu Leite também está com a gente aqui. Lavínia Bertolino. Aleluia. Família Bertolino presente. Tânia Moraes, Raquel Ventura, Célia Duarte, Raquel Oliveira, Córdoba Ventura, Wesley de Jesus. Como entrou gente hoje, Fábio José Amorim, Adelaide França, minha pastora Adelaide. O que houve aqui? Pastora Adelaide França, de Aparecida, aleluia. Pastora Tânia Bandeira, Silvana Costa Leve, Bel Albertini, apóstolo Bel, lá de São Bernardo do Campo, Márcia Oeste, aleluia, Márcia, Cláudio Viana, nosso técnico aqui, Edna Maria, caramba, como entrou gente hoje, rapaz. Miriam Fajon, Ana Paula, Márcia Ventura de Tampa, aleluia. Que bênção, maravilha, graças a Deus. Elton Pandelo está assistindo, amém. Graças a Deus, tem muita gente nova hoje aqui, graças a Deus, aleluia. Então, irmãos, segunda-feira, So my brothers, on Monday, fundamento novo, hein? a new foundation. Fundamento das riquezas do reino de Deus. The foundation of the riches of the kingdom Essa of God. vai ser forte, hein? This will be very strong. Tem muita gente que vai se alegrar muito There are a lot of people that will get really happy with com a this, palavra sobre riqueza. with the word of richness. E ao mesmo tempo, And at the same time, tem gente que vai se decepcionar muito. there will be people that will get very disappointed. Irmãos, vamos tentar entender Let's try to understand o que é a riqueza what it is, the richness, do ponto de vista divino from the divine point of view e do ponto de vista humano. and from the human point of view. Vamos entender perfeitamente isso. E eu quero And I want que quando terminar o fundamento da riqueza, that when we finish the foundation of richness, todos vocês estejam ricos em all nome of de you become Jesus, rich in the name of Jesus. para serem To be abençoados. very blessed. Amém, irmãos? Amen, my brothers. Deus abençoe. God bless you. Um beijo no coração A kiss in your heart. e até segunda-feira, Until next se Monday. Deus quiser. If God's allowed.